Diamond, um podcast incrível que brilha muito, muito, muito e a gente só traz gente que inspira, gente que faz crescer. E hoje não vai ser diferente. Mas antes de você descobrir quem é o meu convidado, segue lá a gente no Instagram Gcast Cortes e também no YouTube, nosso canal Gcast Gazeta do Paraná. Curte, compartilha, comenta, que hoje ele vai responder, porque aqui o podcast é meu e ele vai responder. Bem-vindo, Júlio. Já defendeu muito mais que gols, já defendeu equipe de vendas, já defendeu crianças, né? Catequese, correu pela sala também. Sim, também, né? Defendi também a filharada, os filhos. Isso nunca vai acabar também, né? Infelizmente. Felizmente nunca vai acabar os 4 filhotes, né? Como pai, não tem como, né? A gente sempre tá a favor da cria. Nunca acaba, porque meu pai mora no 603 e eu no 602, no 6º andar do prédio lá onde a gente mora. Ele me tem como um bebê ainda, sabe? Não bebê, mas enfim. Já jantou? Precisa de dinheiro? Sabe? Eu tenho 50 anos. Ele tem 78, 79, enfim. Mas ele me trata ainda como uma criança. E ele falou que nunca acaba. Que bom, né? Ai, que bom, né? A gente poder se sentir criança. Ótimo, ótimo. E hoje eu tô do lado de cá, né? Alguém que cuida da gente, né? Sim, sim. E eu cuido dele também, né? É verdade. Mal e mal. Hoje é a recíproca é verdadeira. Exatamente. E eu quero falar hoje do Júlio profissional, né? Bacana. Todo mundo já te conhece como pessoa por aí. Você é uma pessoa que trabalha muito, né? Como você disse que hoje trabalhou 1h30. Trabalhei bastante já. Trabalhei bastante. Que bom. Tô tirando o pé agora, porque não adianta, não vou ficar rico. Mas é assim, né? A gente trabalha durante um bom tempo aqui para depois trabalhar um bom tempo aqui, né? Tu sabe, Fábio, que eu tive 2 empregos na vida. Eu fiquei 10 anos e tô 26 no grupo, 25, 26 no grupo. E continua aqui, né? Exato. Que coisa boa. E se eu voltar pra cidade onde eu morava, São Miguel do Oeste, meu ex-patrão me contrata na hora também. Bacana. Isso é legal. É isso mesmo. E aí você, goleiro de alma, vendedor de essência e pai em série. Exatamente, exatamente. Sabe que eu fiquei preocupado com a questão da raça humana, né? Que tava diminuindo. Você viu lá na China, o povo tendo né? Eu falei, não, vamos dar uma povoada, né? E assim, hoje eu tava falando com uma amiga, com a Márcia, que faz comigo, a Márcia que apresenta às vezes comigo aqui como convidado. Ela tem 3, eu tenho 4, 7 filhos juntos. 2 pessoas. Cresceu já tem um reserva. Multiplicávamos muito. Também uma, né? Eu tenho uma. Uma pequenininha, né? Você levou a sério multiplicai-vos, né? Exatamente. Exatamente. E tinha bastante TV, tinha as 3 na casa. E quem que é o Júlio por trás das vendas, assim, da tua vida de vendedor? Fábio, assim, eu nasci em Cascavel, minha família chegou aqui em 1949, o meu avô, vindo de Caxias do Sul, Farroupilha. Até tem algumas lembranças ali no museu. A minha avó tem uma foto linda que ela tá andando de bicicleta, foi primeira pianista, foi poetisa, fez algumas músicas pro Fer Capo. A gente é uma mistura de tudo isso. Os meus avós, os Colombelli, que vieram também do Rio Grande do Sul, não me lembro qual, Marcelino Ramos, vieram de Marcelino Ramos. Então a gente, Fábio, acho que todos nós somos uma mistura de tudo que a gente viveu, sofreu principalmente, e teve alegrias também, né? Então, o Júlio por trás, o Júlio é a mesma coisa, porque quando a gente é vendedor, assim, como tu também é vendedora, Fábio, você tem esse espírito. A gente nunca deixa de ser, né? Alguns negócios a gente faz depois do horário, a gente faz essas coisas. Mas assim, eu sou uma pessoa preocupada com as minhas crianças, bastante preocupada. Preocupada em evoluir psicologicamente, fisicamente, não tanto, mas agora acho que vamos dar uma pegadinha. Mas em ser melhor, tá? Preocupado em ser melhor, porque eu fiz muito, muito bem para várias pessoas, para muitas pessoas, nunca fiz o mal e recebo eventualmente o mal. Mas o mal é dos outros, não é meu. Exatamente. Que continuem fazendo o mal. Não, e mesmo quando a gente acerta ou quando a gente erra, a gente sempre tá fazendo o nosso melhor. Eu acho que ninguém sai de casa falando, não, hoje eu vou errar. Hoje eu vou errar. Não. Hoje eu vou sair, vou fazer tudo errado. Exatamente. Ninguém faz isso, né? Não, ninguém faz, né? Todo mundo sai querendo fazer o melhor. A gente aprende pela dor ou pelo amor, né? Entende? Então eu aprendi bastante pela dor. Você sabe que daí veio essa história de coaching, veio daí, né?
Grandes aprendizados sob forte impacto emocional. É Sim, isso sim, 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 sim. que veio, que daí eles falaram, consegue grandes resultados em pouco tempo, mas é isso, né? Porque você é movido por uma força interna, acredito, né? Na verdade, são um monte de verdades que são exploradas assim sobre Certo. você e você encara de frente os fatos da vida para evoluir emocionalmente o mais rápido possível, É, né? exatamente. Mas aí veio o povo e deturpou e começou a falar: fique rico em uma semana, curso para vender curso. Vai no Everest de a pé, Isso, né? Cara. sem respirar e descalço. Eu acho assim, é muito. A teoria é fácil em tudo, né? É. A teoria é fácil em tudo, até no amor, na vida, Não, mas acho que nas quando coisas. o especialista ela criou o assunto, é um assunto legal, tanto que vende, né? Sim. Tanto que funciona. Mas, que nem eu falei, né? Tem sempre aquele vendedor de galinha, né? Que lê até a página 2, não se aprofunda em nada e sai vendendo por aí uma coisa que não E é distribuindo verdade. uma opinião errada, né? Sobre várias coisas, É né? isso Tem, mesmo, né? tem muita gente assim. Essa divisão que aconteceu no nosso país há um tempo atrás, e veja bem, não estou puxando para A nem para B, ela foi bastante ruim para todos. Você vê que hoje as coisas não são as mesmas. Daí veio o Covid em cima. A nossa sociedade teve uma mudança profunda. Nós não nos apercebemos ainda, tá? Isso tem que ser estudado e sentido ainda o que vai. Os desdobramentos dessas coisas que aconteceram foram juntas, né? Covid, que foi uma doença mundial, que foi uma coisa horrível, tá? E também não vou entrar na questão, no mérito de vacina ou não, não é esse o ponto. Mas, Fábio, eu digo assim pra ti, essa divisão, né? Pai, filho, tio e sobrinho, tio. Tem gente que não se conversou mais Sim. por coisas que não lhe dizem Mas respeito. daí vem a falta de inteligência emocional atual, né? Sem Por isso dúvida. se precisa de coaching. Porque as Psicólogo, pessoas não se expõem, as pessoas não conversam. Porque antes você tinha amigos e inimigos, você saía pra tu socializar. sabia quem era. Você só conseguia uma namorada se você fosse no point da cidade e visse onde tinha pessoas. Você não tinha Exatamente. contato com pessoas e Exatamente. dentro de casa. Então, Sim. pra você, você tinha que se expor. E hoje as pessoas não querem mais se expor, elas se escondem atrás do celular. E aqui eu faço só o que é confortável pra mim, porque quando não for, eu fecho, eu desligo, eu Bloqueia, guardo, eu tchau, não bloqueio. responde. Não Isso. responde, demora um Então, antes se pouquinho. eu chegasse aqui pra você e falasse uma coisa que você não gostou, se eu fosse o seu hate, você ia me dizer na lata e, como qualquer bom inimigo, você aprende com ele ouvindo seus defeitos, né? Aí Claro, você melhora. claro. E hoje não, hoje as pessoas se poupam muito. Mas, Fábio, eu E... digo, sempre falo assim, ó. As palavras, elas devem ser ditas. Mas até os relacionamentos estão rasos, Ixi, e como? né? E como? Hoje eu não gostei porque não me deu bom dia até as 10 da manhã, eu não vou mais falar com ele. Pronto, Sim. tchau, não quero mais. Vou bloquear. Esse negócio de bloquear também, viu? É uma fuga, sei lá. E Enfim. ninguém mais resolve nada. A gente só deixa pra lá e vida que segue, entende? Porque é um conforto que o celular nos dá, né? E Então, até que ponto isso é bom? Não é bom, né? na verdade, isso Não deixa de ser uma fuga. acaba. Daí todo mundo fala sobre a questão de masculinidade, né? Sobre energia masculina, não Certo. masculinidade, Sim. mas assim, a energia de caça acabou, Sim. né? Exatamente. A mesma a da feminilidade, a energia de Da- acolhimento e da escolha, acabou. né? Porque a escolha é da fêmea, Então, da aquelas mulher, né? coisas que são fortes do masculino e do feminino, né? Que a gente traz isso muito pro E que empreendedorismo no são sentido de fantásticos, né? formar lideranças e tal. Cara, acaba quando você fala em tela. Por quê? Porque eu não consigo, né? Exercer as maiores forças do masculino e do feminino, elas acabam quando não tem Elas foram relacionamento. colocados à margem, então ao lado e foram substituídas pelo celular. E eu tenho, assim, Fábio, e essa criançada que tá vindo aí, que já cresce nessa. Nem sabe o que é rua. Não, nem pode, né? Nem pode. Até pode. Eu, É, eu, eu brincava no Parque São Paulo lá com as minhas Mas crianças. hoje você vê a quantidade de principalmente meninas, né, que são Ah, sequestradas e nem mortas a fala, caminho da nem fala. escola, a caminho da igreja. É pertinho de casa, 2 quadras, e foi o vizinho que sabia que ela passava naquele horário. É, Então, assim, o nível de gente doente aumentou. Na verdade, eu acho que não é que aumentou, é que o nível de gente doente confortável com a doença aumentou. certo. Porque antes as pessoas escondiam essas. Sim, Escondiam sim. mais, Sim, queriam ser fortes, pelo menos né? aparentemente fortes, né? Isso.
né? Hoje Às ser vezes, louco é a coisa mais legal do mundo de e às vezes o contar. aparentemente forte leva à fortaleza. É como se fosse moda você dizer que é alguma, sabe? Depressivo, que você. Mas assim, ó, se tu vê que tu vai tudo na sua casa, se tu não quiser, você não precisa sair. Percebeu? Você pode comprar um monte de lixo pra comer, vai na casa, tá? Aí você passa mal, a ambulância vem em casa, né? Então, acabou a caça. É verdade. Você teve a conotação, digamos assim, entre homem e mulher, quando tu falou isso, né? Que é a energia masculina, que tu se referiu, obviamente. Sim. Mas também esse amontoado de coisas que vai nos deixando à margem, vai nos deixando tranquilos, vai nos colocando confortável na frente de um sofá, é muito ruim. Mas olha, uma coisa agora que você falou, esse negócio de tudo vem em casa. Eu Até tava as vendo. Eu multas. tava vendo. É verdade. Tem um monte. Eu tava vendo uma propaganda. E aí tem uma influenciadora que vende um curso de como ser namorada. Ah, é? Por quê? Aí, assim, aí ela até falou assim: entra num trecho lá. Eu falei, não, essa eu quero ver. Vai ter que ensinar até ser namorada. Nossa. Aí ela, a primeira fala dela na palestrinha lá do YouTube dela é que você não deve aceitar ir pra casa dele no primeiro encontro. Eu falei, gente, mas isso não é básico, não? Isso Tem vem de mulher casa, que né? não sabe Isso vem disso. de casa. Mas é isso que eu tô falando. Sim. Tipo, essa questão das telas e do celular Sim. deixou tudo. As pessoas, por exemplo, a mulher, não, eu vou aceitar menos. É lógico que ela vai receber menos, ela tá aceitando menos. Mas não tá mais claro isso nos relacionamentos, Certo. entende? Antes a gente tinha um padrão moral que sim, era preconceituoso, machista, patriarcal, Mas tinha o seu lado bom também, mas né? formavam famílias. Formavam pessoas fortes. Formavam. As mulheres sabiam que deveriam se dar o respeito para ser respeitadas. E hoje isso não é mais Fábio, assim, muito boa a tua né? visão, Fábio, porque assim, ó, eu cresci Claro. numa mesa machista. O meu pai e meu avô, minha avó é uma pessoa inteligentíssima, pianista, ah, e ela não tinha voz. E eu cresci vendo isso. E para mim tirar isso que estava já dentro de mim, intrinsecamente, só quando a minha filha nasceu, que eu comecei a ver aquela pequenininha, aquela loirinha, nenezinha, que é uma Mas é mulher. comportamentos, né? São comportamentos. Então, assim, existiam coisas que sim, foram muito boas, as evoluções que vieram, Claro, né? Na claro, questão claro. de tratamento, de mulher estar no ambiente corporativo, enfim, O várias turbo no coisas. carro foi fantástico. É. Mas essa outra parte dos papéis, Essa inversão, né? A inversão. ficou não é nem invertido, ficou muito confuso. Ninguém mais sabe o que faz, Mas tá né? tendo um movimento da mulher querendo que a mulher volte a ser mulher. Porque o homem tá virando mulher. Ah, é verdade. Entendeu? No O homem não sentido tem de decisão, de né? decisão, de voz, de subsistência também. Porque assim, ó, a mulher é injusto o que acontece com a mulher no mercado de trabalho. Trabalha tanto quanto e ganha 30% em média a menos. Detalhe, você tem que estar arrumada, É, porque exatamente. você não faz a unha pra trabalhar. Eu tenho Não, que fazer. eu corto de vez em quando. Né, então, Quando tem terra você tem que embaixo. estar maquiada. Sim, Você tem estar que estar com um apresentável. corpo bem apresentável. E você tem que ser mãe como se você não trabalhasse E e dona de trabalhar como se não casa. fosse E mãe, dona de casa. né? E dona de casa. É isso, Exatamente. né? Então, assim, é isso que eu falei. Você tem que trabalhar como se não fosse mãe e ser mãe como se você não trabalhasse. É uma cobrança bem. Eu acho que a mulher foi jogada no mercado de trabalho sem haver um preparo social, um preparo histórico, um preparo, enfim, sabe? Foi jogada, foi obrigada a sair. Não, é porque daí, assim, você fala. De novo, não quer dizer que a paternidade também não é difícil, mas ser mãe é Não é muito diferente fácil, de muito ser difícil. pai. A minha ex-mulher ficou 3 anos sem dormir. É Dois diferente, não nenetos. dá pra dizer que é igual, porque a ligação Não, materna, não. no geral, né, nas mães que são parte da maioria, Sim, né, são mães, né? elas têm uma ligação diferente. A criança geralmente busca pela mãe, enfim, né? Sabe, assim, ó, A- eu vejo assim, ó. E até, eu tenho 4 filhos, né? Até os 4 anos por aí, a criança depende da mãe. O pai também faz, eu fiz muito de banho, trocava fralda, enfim. Claro! Mas, assim, eventualmente. A mãe é o aconchego, a mãe é o alimento, a mãe é o aquecimento, a mãe é o amor. O pai, nessa época, é segurança. É apoio. Fica em volta. Eu volto cuidando, Garantindo entendeu? a segurança de todo mundo, E isso, trazendo alimento pra casa. e isso é intrínseco da mulher. Às vezes ela nem sabe que faz, nem sabe o quanto ela está fazendo, porque ela faz pelo instinto materno. É isso. Mas
Enfim, eu não acho injusto. Não. Mas a carga é maior, A né? carga maior eu não acho injusto. Não, porque é uma decisão de cada mulher querer trabalhar, querer assumir isso ou não, né? É uma decisão. Mas que é diferente, porque você não vai pensar só numa coisa, você tem 300 coisas para pensar, né? E eu trabalho no outro dia. Não me fale. E você sempre lidou bem com números ou foi aprendendo essa dor assim, Assim, ó, com essas coisas de vendas e é, quando, metas e. quando eu trabalhei em São Miguel do Oeste, fui vendedor de. Comecei na recepção da oficina, tá? E acabei como vendedor. Enfim, quando eu entrei aqui, eu comecei eu ia ser vendedor de assinatura, vendedor de publicidade, há 20 e poucos anos atrás. O jornal ainda, o meio jornal, o papel ainda era bem forte, bastante forte. O papel foi se enfraquecendo por questões de logística, de custo, enfim, N razões. Mas eu não tinha ainda montado aqui na Gazeta uma planilha de custo, quanto custava. Eu fiz. Nós não tínhamos aqui ainda uma. A gente não sabia quanto custava um jornal, um exemplar. Nós não sabíamos. Eu fiz a planilha de custo, mas foi na marra, para mim saber o meu preço de venda. Sim. Tá? Então eu aprendi aqui meio que na marra. E eu tenho em casa o meu pai, que é doutor em estatística, né? Então era fácil. Pai, eu ia lá e berrava com ele, ele me ensinava. Mas a própria divisão a gente sempre pagou comissão para vendedores, então eu fazia na unha uma planilha com quase 500 lançamentos por mês Sim. das assinaturas que eram vendidas. Então eu fui aprendendo, fui pegando. Que legal. Ah. E aí, você enxerga hoje essa logística que você trabalhava parecida com a logística que tem hoje? Não, diferente. Alguma coisa assim. E você acha que pode melhorar ou ainda você prefere? O que você acha que Ó, por exemplo, vamos falar aqui de uma questão que eu costumo dizer. Tu te lembra do vinil, né? O disco sim, de vinil. Antes de ser vinil, ele era de carvão, pedra. Eu tenho na minha casa. Ele era de aqueles gramofones com aquelas. É pedra, é carvão, tá? Aquela agulhona, tá? Depois ele foi vinil, que é derivado do petróleo. Tá? O vinil é o petróleo. Tá? Isso, a gente tem um lapso dos anos 20 até os anos 90. São 70 anos. Tá? Dos anos 90, Fábio, até veio o CD, né? Aí todo mundo largava os discos. Não quero mais disco, quero CD. Eu ia lá e catava. Eu tenho uns 6 mil em casa. Então dei o CD. O CD teve uma vida curta. Foram 10, 15 anos no máximo. Depois veio o arquivo em MP3. verdade. Tá? Que eram os arquivinhos lá. 5, 10 anos. Era tipo um pendrive grandão que a gente Pendrivezinho, conectava. exato. A gente começou a botar Hoje é streaming. É, Hoje você não precisa mais ter nada físico. nuvem. Nuvem, tá? Eu costumo dizer. Veio MP4 também, lembra? MP4 tem Dos aquele iPods. laser disc, eu tenho um aparelho que toca, aquele laser disc também. Era um discão assim, ó, a laser. Foi muito. Essa aí foi uns 2 meses, assim, foi muito rápido. Mas dava uma qualidade maior. Então, assim, hoje a gente tem o streaming, a gente não tem mais necessidade de ter a mídia física. É. Você só precisa ter a assinatura, tá? Mas assim, pra te ter uma ideia, quando eu era menino, o Barão Vermelho, sou fã deles, lançaram um disco ao vivo. Ele é todo cheio de fotinhos de vermelho e tem Barão em branco, assim, enfim. Eu economizei 2 meses de dinheiro e daí quando chegou na Discolândia, a vendedora me ligou, ó, Júlio, chegou aqui o disco. Ela já tava, porque chegava 10, vendia os 10. Ela segurou um pra mim. Eu subi a pé no sábado de manhã, eu e um amigo meu lá no Parque São Paulo, nós fomos da igreja do Parque São Paulo até a Discolândia e voltamos a pé para economizar o dinheiro da lotação para poder inteirar no disco. Que legal. Então, É a diferença da logística, né? É. Olha a logística que é envolvida. Exatamente. Então, assim, a logística de jornal terminou, não tem mais. Jornal ninguém mais. Playboy não circula. A Veja acho que parou de circular também. Foi tudo pra palma da mão das pessoas. É bom? E não é, porque prende as pessoas em casa, né? A gente volta lá naquele assunto do começo. Então, vamos lá falar de você um pouquinho mais aprofundado. Você é pisciano. Exatamente. E agora, esses dias, eu descobri que eu sou ascendente em peixes também. Daí eu fiquei mais chato ainda. Pisciano com pisciano. Exato. É muito sentimento para um homem só, né? Exato. Eu sou bastante emotivo. Como que você junta, né? Como você lida com esse emocional tão aflorado, né? Tanta sensibilidade com o mundo dos negócios, onde precisa ter Fábio, na uma verdade, frieza um pouco o maior. negócio para mim é uma questão de subsistência, então eu não misturo. Eu tenho a capacidade de não misturar. Claro que eu nunca vou enganar ninguém, Claro. tá? Porque eu me coloco, eu tenho a capacidade de me colocar do outro lado, sabe?
seja num relacionamento comercial, enfim. Mas assim, pelo fato de ser o que eu preciso, que eu tenho que buscar, eu consigo separar. Mas à noite em casa eu penso. Entendi. Eu penso. Eu faço um apanhado. Daí você traz essa sensibilidade à Por vezes tona. até eu fui grosseiro. Por vezes até eu fui injusto. Sim, Entendeu? entendi. Isso à noite em Você casa. reflete. Porque na hora eu faço funcionar. Ah, mas a gente reflete também os acertos, né? Também, lógico. Sem Né? dúvida Essa alguma. sensibilidade te permite às vezes ficar mais feliz, né? E o bom disso, Fabi, é que eu não erro mais quando eu erro de uma vez, tá? Eu assumo o erro. As pessoas continuam errando porque não assumem. Culpam outrem. Ah, é verdade. É Tá? falta de autorresponsabilização, né? Não, o erro foi meu. A cagada foi minha. Peraí. Então o que eu faço? Posso consertar? Posso, tô conserto. Não posso consertar, me desculpe, segue a Sabe vida. qual foi a maior dor minha, assim, no sentido de melhoria como pessoa? Quando eu descobri que culpar o outro pelo mal que ele me fez também tinha parcela minha. Porque que acontece? Mesmo que essa pessoa me fez mal, eu permiti, né? Quando eu passei por um grande trauma, eu pensei, nossa, o outro. Aí eu pensei, daí me falaram isso, mas só acontece que você permite. Quantas vezes foi dado sinal e você continuou? Quem que deixou chegar nesse Você nível pensou? Não pensou. de mal que te fizeram? É Exatamente. diferente de alguém que chegar do nada e te dar um tiro no Um assalto, sim, né? sim, sim. Mas quando uma pessoa fica te fazendo mal e você fica Constantemente. tolerando até o momento que ela faz muito mal, aí quem que deixou, né? Os relacionamentos também Aí a refletem isso. autorresponsabilidade, né? Sair Porque, do papel de vítima é. você entra no. Mas tem muita gente que entra num aquário, né? Aquela música Wish You É. Were Here do Pink Floyd, ela fala sobre isso, tá? Exatamente sobre o que você falou. Algumas pessoas elas entram num aquário e elas não conseguem sair. Ficam prisioneiras É, prisioneira da da dor, dor, prisioneira do né? medo, tá? É mais Prisioneira. fácil se vitimizar. Claro que é. Mas isso não quer Mas nem dizer que todo a mundo é pessoa forte, não né? errou. Nem todo mundo aguenta o Não. tirão, né? Mas a pessoa estava confortável, você estava deixando, você Lógico, estava alimentando, lógico, né? lógico, lógico. Isso que a Eu pessoa fui, estava eu fui me fazendo. queixar pro Guilherme lá, o Guilherme é o proprietário da CGN, as coisas que estavam acontecendo comigo, ele falou, Júlio, a culpa é sua, cara, agora vai trabalhar. Eu pensei, caramba, a culpa é minha. Realmente eu tive uns problemas judiciais, estou tendo aí com as ex-mulheres. Eu permiti. Eu deixei chegar. Vinham me avisando, não diretamente, mas você sente? Sim. Sente, né? Então é isso aí. É verdade. A gente ignora os sinais, né? Mas Tem coisa, para mim, coisas são é mais. humano, né? Não é uma coisa que acontece com o Júlio, acontece Mas com quem temos que vive. aprender a Ah, modificar. Temos que aprender a exatamente. assumir o erro nosso A dizer não, a e consertar se parar. possível for, ou esquecer. Tá? Esquecer é difícil, mas não trazê-lo como modelo, não trazê-lo como comportamento, não trazê-lo como o dia a dia nosso, tá? É, encerrar ciclos, né? Oi, tá bem de coach, né? Oh, ia! Ah, E se você tivesse 25 anos de novo, o que que você faria de diferente? ouviria mais o meu pai. Ouviria mais o meu pai, porque meu pai nunca falou assim, filho, não vá na festa. Filho, não faça isso. Ele falava, o caminho é esse. É por aqui. Ele errou, ele sabe o que faz. Eu ouviria mais o meu pai e teria, sim, Fábio, dado atenção mais às coisas mais pequenas que se tornam grandes. Pelo acúmulo das pequenas, às vezes elas se tornam grandes, tá? Por você, aquilo que você falou. Porque às vezes tu erra e não faz mal a ninguém, você não percebe. É que a gente deixa fazer mal pra gente. A gente fala assim, não tá fazendo mal pra ninguém, tá fazendo mal só pra E mim, assim, né? vai indo até que estoura. Até que vira uma bolota de neve. Tá? É. Eu ouviria mais o meu pai e perceberia mais ainda o meu próprio comportamento. Tá? Mas eu não deixaria de fazer as festas, de fazer as corridas. Ah, não. Senão não seria o Júlio, ia ter Não, outro não. nome hoje. Jamais faria, jamais Qual deixaria de fazer isso. conselho você daria pra quem tá começando agora? Seja lá no esporte, nos negócios, na vida, enfim. Perpetue. Faz história. Perpetue. Porque assim, eu cansei de contratar vendedor aqui. Tá? Quando eu entrei aqui, Fábio, eu ganhava um tanque de gasolina por mês ou por semana, enfim, não me lembro. Dona Rosana me dava. E 10% de comissão e R$ 300 de salário. Não é nada. Tá? Mas eu fui perpetuando. Eu fui pegando. Ah, isso aí ninguém quer fazer? Traz pra cá. Ah, lá eu faço. Ah, precisa trocar a lâmpada? Vou e troco a lâmpada. Tá? Tem que desligar? Desligo. Precisa levar a areia pra dentro? Eu levo. Precisa ver o fluxo de caixa? Eu ajudo. Tem que ir no banco? Vamos. Não é função minha, mas eu vou.
E assim, Fábio, dessa maneira você percebe o todo de uma empresa. Entende? Claro que eu estou falando coisas rasas. Se você for pensar numa Não. direção da empresa, aí você tem que estudar muita matemática. Ó, outra coisa, Fábio, estude história, matemática, tá? A história é importantíssima, a matemática é importantíssima, tá? Noções, escreva bem, aperfeiçoe a sua gramática, né? Da sua vida profissional, qual que foi a decisão mais difícil, assim, que você tomou? Não lembro. E a mais acertada? Mas acertada foi ter voltado para a Gazeta. Eu fiquei uma semana numa outra empresa, o Guilherme me chamou de volta e voltei. Olha, que legal. Foi a mais acertada que eu tive, realmente. Nada contra a outra empresa, muito Aham, pelo contrário. Mas o meu coração, a minha casa é essa. entendi. Aqui eu dou o coração aqui. Entendeu? Então é isso que eu faço. O resto vem. O resto vem, Fábio. Vem. Você vai colhendo. Porque assim, ó, uma outra importantíssima de se dizer para quem está começando. O dinheiro, ele não pode ser o objetivo. O objetivo é o bom trabalho. O dinheiro é a consequência do bom trabalho. É verdade. Tá? E para que isso aconteça, tem que se estudar, tem que se dedicar, tem que ter amor. Enfim. O dinheiro é energia, né? Ele não aceita desaforo, na minha opinião. Nem esse cagado da madrugada. Não, ele não aceita desaforo. É, Você pode ver que todas as vezes que você desafora aquilo que você tem ou aquilo que você faz, você perde, assim. né? Tigrinho. Nossa, esse tigrinho, cara. Meu Deus, é ridículo. É ridículo. Sabe, essas coisas que são os gatilhos que se colocam. E se você traçar o perfil das pessoas que jogam, tá? Você vê a pessoa que troca de emprego, pessoa que não pensa, sabe, enfim, devia ser proibido, sabe? Sei lá. Enfim, deixa pra lá. Não é o foco. Júlio, que conversa gostosa. Foi Bacana, muito bom obrigado. estar com você. Obrigado. Você é uma pessoa que inspira, um cara sensível, ao mesmo tempo inteligente, e que coloca o negócio pra movimentar, Vai né? funcionar. Você tem Porque é que força. eu fiquei te incomodando até que você veio, né? Deu certo, Deu né? certo, muito Que certo. bom. Muito certo. E pra quem quer seguir o Júlio, se inspirar ou até pegar umas dicas de como marcar gol na vida, Não, nem olha, não olha nada lá, deixa pra lá. não quer? Não, assim, quer ver, Fabio? Outra coisa, foram 25 anos de casa, eu nunca saí em coluna social, nunca publiquei uma foto minha, e era só levar e fazer. Não gosto. Eu sempre fiquei. Mas hoje, se eu ligar para o prefeito, ele atende. Se eu ligar para o secretário, ele atende. Se eu ligar para o presidente da Itaipu, ele atende. Se eu ligar para o deputado, atende. Porque eu sempre tive a opção de fazer o meio de campo para amenizar as dores que um veículo de comunicação causa. Porque um Sim, veículo de comunicação causa dor. é verdade, Causa né? dor. Porque traz a notícia e às vezes. Não que o fato não seja verdade, mas o que te levou a esse fato, né? Você não vai escrever um Não, às livro vezes a ali, você gente vai expõe escrever a algo que não era que a notícia. pessoa não queria que fosse mostrado. A gente expõe. Mas não, veja bem, os nossos veículos aqui eles não se apegam ao particular, mas se apegam à vida pública. Então, às vezes, quem está na vida pública não quer que determinado assunto venha à tona. E a gente coloca então causador. Algumas empresas não querem que os seus erros venham à tona, mas o que cause problema para os outros, eles não querem. Eles querem apagar. E o veículo de comunicação traz. É verdade. Entendeu? Então o veículo de comunicação causa dor também, sabe? Causa esse tipo de dor também. Mas também traz muita coisa boa, E muita lógico, informação, história. né? Se você pegar os nossos arquivos aqui em cima, Fábio, o seu Marcos teve o cuidado. Mês a mês eu tenho a gente encadernava uns livrões assim, com todas as edições do mês, maio de 2002. Você vai lá. Se tu pegar, tu vai entender o que aconteceu no mundo, tá? Se tu pegar os nossos arquivos, tu vai entender, tu vai saber o que aconteceu no Brasil, de relevante no mundo, não tudo, mas o que aconteceu de relevante no Brasil, o que aconteceu no Paraná e o que aconteceu em Cascavel. Sabe que valor tem isso, Fábio? O New York Times foi vendido, acho. Não. O Miami Herald foi vendido, acho que Jeff Bezos lá, sei lá o nome daquele cara lá. Ele comprou, acho que o Miami Herald por uma pancada de dinheiro, mas ele não comprou o jornal. O jornal tá indo pro saco. Ele comprou a história. Ele comprou a informação. E isso tem um valor Não imensurável. tem, é imensurável mesmo. Tá?
Pra você que não cansa de brilhar, segue o Diamond no YouTube, no Gcast, no Instagram. Curte, compartilha. E é legal, E né? não deixa de brilhar por aí, tá bom? Um beijão, até mais. Obrigado, Fábio. Valeu.